interromper a qualquer momento, tá bom? Está pensando? Bom, então, boa noite. Meu nome é Marcelene, eu sou professora de Química no Instituto e eu estou compondo a comissão. Vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu Ok? Eu não tenho a voz da Anitta, maravilhosa, mas... Então, meu nome é Marcelene, sou professora de Química do Instituto, eu componho a comissão do PDI, tá? E nós estamos aqui para conversar com vocês sobre este documento, a importância desse documento, como vocês podem participar desse documento, e devem participar deste documento, né? O que ele representa para a instituição e como vocês podem entrar em contato conosco da comissão organizadora, tá? Vocês já ouviram falar de PDI? Já? Que ótimo. Então, o PDI é o Plano de Desenvolvimento Institucional, tá, ok? A qualquer momento vocês podem me interromper e quiser fazer fala, se vocês já quiserem, o que vocês acham que seja o PDI? Se alguém gostaria de fazer alguma fala, o que vocês entendem por PDI? Não? Então tá. A ideia desse documento é que vocês utilizem esse documento e possam discutir com seus colegas todo esse material que nós precisamos compor, tá? Então, o PDI, ele é um plano de desenvolvimento educacional, institucional, desculpa, e esse documento é elaborado por 5 anos, tá? Então, a gente pensa nesse documento durante 5 anos. Nós temos 2 PDIs que já aconteceram, tá? Então, o último foi uma reformulação até este ano. Então, nós temos um PDI vigente até 2023. Então, agora nós temos que construir o PDI de 2024 até 2028. Por que esse documento é tão importante? Porque ele vai planejar todas as ações do Instituto Federal de São Paulo, inclusive do campus São José dos Campos. Então, nós temos algumas ações desse PDI que vão refletir, tá, o campus São José dos Campos. Outras ações, elas vão refletir para todos os campos. E, sem esse documento, tá, nós não temos a instituição, porque ele é um balizador da instituição. É a partir desse documento que todas as ações institucionais acontecem. Mas é um documento que ele é discutido com toda a comunidade, interna e externa, e é elaborado por toda essa comunidade. Então, toda a trajetória durante esses 5 anos, ela deve constar nesse documento. Por isso a sua importância. Ah, mas eu já estou formando, né? Eu já estou indo embora. Mas é uma contribuição extremamente valiosa. Por quê? Porque você já conhece a instituição, já conhece os documentos que regem a instituição e vai poder contribuir para a melhoria. Toda a melhoria da instituição se dá a partir do PDI, tá? O que tem nesse PDI, então, de tão importante? Ele traz a nossa missão, os nossos objetivos, as nossas metas e os nossos valores. Então, esse documento, ele vai ter todas as nossas ações. Então, em suma, todas as nossas ações estão aí neste documento, por um período de 5 anos. Só que este documento é um planejamento. Então, eu posso revisar esse documento. Como que se dá a revisão desse documento? A cada 1 ano ou 2 anos ele pode ser revisto, tá? Então, o PDI anterior era 2014 e 2019. Houve uma revisão em função da pandemia
para ele se manter em 2019 e 2023. Tá? Por isso que nós estamos com um adendo de um PDI. Tá? E o que mais que compõe esse PDI? Ele sozinho não vai reger toda a instituição. Ele tem mais 2 documentos extremamente importantes que fazem parte. Então, um documento é o famoso PPP, que você já várias siglas, né? Mas o que é esse tal de PPP? É o projeto político-pedagógico da instituição. Tá? Então, esse projeto político-pedagógico, está dando microfonia? Se eu afastar aqui, talvez melhore. Melhorou? Tá? Esse projeto político-pedagógico, tá? Ele traça as metas. Hoje cedo aconteceu isso também. Entendeu? Ele traça as metas e os objetivos. E nessas metas e objetivos é que nós nos firmamos para construir todos os outros documentos da instituição. Vocês conseguem me ouvir? Tá. Vê o que você consegue. Tá cheio. Olha como é bom ter a eletrotécnica. Esse não vai nem funcionar. Tá. Oi? Tá funcionando? Então vamos sair. Vamos sair. Então, obrigada, tá? Então, o PPP, que é o projeto, ele tem metas. Quantos PPPs nós temos? Nós somos um campus novo, super novo. Temos 10 anos só, tá? Nós temos um PPP, que já perdeu a sua vigência, né? Então, foi 2019, mas, em função da pandemia, ele continua e nós temos que reescrever. Nós temos ainda mais um ano para a gente conseguir finalizar o PPP. Então, no final deste ano, nós temos que entregar um novo PPP. Esses documentos se juntam para dizer tudo da instituição. Então, se nós formos lá nesse documento, nesse PPP, está lá todas as metas da instituição. Mas se nós pensarmos aqui, mas para que esses documentos? Não vai servir, né? Eles são extremamente importantes. Por exemplo, se vocês estão vendo reformas acontecerem, é porque está nesse documento. Tá? Então, o que não está no documento, ele é mais complicado para que aconteça. Você tem que pedir autorização, tá? São trâmites muito complexos quando não está no documento. Por isso que nós temos que colocar tudo no documento. Tá? Todas as nossas metas, tudo aquilo que nós queremos. E isso, tá, vai ser analisado. Junto com o PPP, nós temos a famosa organização didática. É que rege como estão os cursos, rege sobre o aluno, sobre o docente. Então, tudo que traz sobre as nossas disciplinas, como é que é a questão de nota, se eu perder uma prova, uma avaliação, o que eu tenho que fazer? Está onde? Lá na organização didática. Essa organização didática, ela não é constituída pelo campus, ela é da reitoria. Só que nós temos a participação de um membro para escrever essa organização didática. A nossa última organização didática é de 2018. Então, ela também vai sofrer reformulações. E ela todos nós participamos dela. Tá? E aí vocês vão me perguntar assim, mas por que eu tenho que me preocupar ainda sabendo que todos esses documentos existem, a importância dele, né? Mas eu posso participar desses documentos, tá? Você pode, como deve, participar desses documentos. Por quê? A construção desses documentos, que inicia, que é o que nós estamos falando agora, que é o PDI, ela vai acontecer como? Ela vai acontecer com a participação dos alunos, dos professores, dos técnicos administrativos e da comunidade externa. Então, o que é a comunidade externa? Tá? É meu pai, é minha mãe, é só o seu pai e a sua mãe. E também sua família é comunidade externa. Mas, além da sua família, nós temos quem mais? Nós temos os egressos, nós temos as empresas, nós temos toda a comunidade
ao entorno do Instituto. Tá? Então, nós temos uma missão, que é atender a sociedade. E aí nós temos que buscar como nós podemos atender essa sociedade, ouvindo a sociedade. Tanto é que o PDI vai receber aqui, né, o comitê, não sei se vocês sabem, existe um comitê comunitário da REVAP, que é com representatividade de toda a Zona Leste. Então, eles vão estar aqui conosco na outra semana, para que nós possamos conversar com eles e ouvi-los também, mostrar como eles podem participar. Então, todos devem participar da construção desse documento. E aí vem aquela pergunta, né? Mas será que não é só mais um documento que está ali guardado, que depois vai fazer outra coisa? Tá? E aí eu mostro para vocês que não é assim. Né? Então, eu posso dizer do que nós já passamos aqui. Tá? E aí, uma situação, como é importante esse documento para vocês pensarem que se vocês querem dar algo dentro da instituição, precisa estar nesse documento. Eu venho para esse instituto, eu já estou no instituto há mais tempo, mas eu venho para esse instituto em 2015. Quando nós viemos para cá, nós éramos em torno de 30 professores. Hoje nós temos o quadro efetivo completo, que é 70. Não podemos ter mais do que 70, tá? Então, o quadro é 70 docentes e 45 técnicos administrativos. Esse quadro já está completo. Na época ele não estava completo. Nós não tínhamos nenhum curso superior. E nós precisávamos ter curso. Era um sonho ter um curso superior. Tá? Então, viramos 3 professoras da área de Química para abrir o curso de Química. Fácil, não é? 3 professoras vão abrir o curso de Química. Vocês acham que tem algum problema aí em querer abrir esse curso de Química aqui? Não, mas tem. Por quê? Porque o PDI que nós tínhamos, tá? Ele não tinha o curso de Química. Não estava previsto o curso de licenciatura em Química. Estava previsto licenciatura em Matemática e licenciatura em Física. Então, não era simplesmente chegar aqui e falar assim, ora, as professoras chegaram, vamos abrir o curso, elas querem abrir o curso de licenciatura em Química, vamos abrir esse curso. Não funciona dessa forma. No PDI estava a licenciatura em Física, então nós tínhamos que provar por que o campus nos chamou querendo licenciatura em Química. E aí nós vamos ver os documentos que faziam por que a direção, né, toda a comunidade queria um curso na área de Química. Vocês sabem que nós estamos aqui, é uma área da Petrobras, é um regime de comodato. E nesse documento constava que uma das obrigações é que nós ofertássemos cursos na área de atuação, na área de Química. Então, tínhamos que ter, né, algum curso na área de Química. Mas vocês acham que só isso foi suficiente para convencer a abertura do curso? Não. Tá? Tivemos que também mostrar o cenário externo. Ou seja, nós não temos curso na região do Vale do Paraíba, isso em 2015, na área de licenciatura em Química, gratuito. Tá? Ou seja, Taubaté, São José dos Campos, Caçapá, não tinha um curso de licenciatura em Química que fosse um curso gratuito, tá? Em escola pública. Então, nós tínhamos esse cenário externo para mostrar que era possível abrir esse curso. Outro cenário externo, tá? Nós tínhamos 70% dos professores atuando na área de Química no estado que não tinha licenciatura em Química. Era formado em Biologia ou era formado em Matemática. Então, nós tivemos que compor todo um conjunto, tá, de informações, tanto do ambiente externo quanto do ambiente interno, para mostrar a necessidade de trocar o curso que estava lá no PDI, para vocês entenderem como a importância desse documento, que parece um documento que não tem importância, mas tem.
Se não tivesse curso nenhum lá escrito, poderia abrir. Mas tinha escrito que não seria esses cursos. Não tinha previsão. Então tem que estar previsto lá no PDI para poder abrir. Tá? E outro fator é que nós não tínhamos os 70 professores. Então poderia chamar professores efetivos, que o mínimo para um curso em torno de 7 docentes da área específica, para que viessem compor, porque nós só tínhamos 35. E aí, com toda essa história toda... Tem alguém da 5 aqui? Ninguém? Vou assistir. Posso assistir? Claro! Seja bem-vindo. Então, nós precisávamos... Mas aí vocês falam, nossa, já tinha uma robustez, né? Para que esse curso fosse aprovado, para que esse curso seja implantado. Então, vamos lá, vamos implantar o curso. Temos os professores para escrever o curso, nós temos todo um cenário externo, vamos abrir o curso. Não, nós tivemos que chamar toda a comunidade e votar para que a comunidade aceitasse. Não abrir física e abrir química. Depois, ou seja, a partir dessa votação, foi possível colocar esse documento no PDI, que o curso de Química poderia ser feito. E aí nós vamos para outra etapa, que é passar por uma comissão técnica na reitoria, escrevemos o curso, tivemos que defender esse curso para os pares, para os professores da área de Química, convencemos que era um curso bom. Aí esse curso passou pelas comitê técnico, depois ele foi para o Conselho Maior, que hoje é o Consul. E aí o Consul foi aprovado. Só assim que nós conseguimos abrir o curso. Então, todo esse trâmite depende do PDI. Entenderam como é importante esse PDI? Tá? E por que é importante a participação de todos vocês? Porque eu dei um exemplo de abertura de um curso. Mas não é só isso que está lá no PDI. Vocês vão ver que tem diferentes fatores lá no PDI. Muitos documentos, tá? Muitas ações que estão dentro do PDI. Ok? E aí, vocês podem contribuir, devem contribuir, e é muito importante. Lá no PDI, que vai dizer sobre a reformulação do curso. Por exemplo, vocês estão vivenciando, estão lá no mercado de trabalho, o melhor das intenções, eu falo como alguém que já veio, abriu o curso, escreveu o curso, né? Esse não foi o primeiro, eu sou meia jurássica, então estou dentro do Instituto desde 95. Né? E aí passou vários cursos. Nós fazemos com a melhor das intenções. Nós colocamos o nosso sonho ali. Mas o mercado muda. Você está lá no mercado, você fala, o mercado na minha área hoje está pedindo isso. Certo? Dentro do nosso grupo, dentro do que nós temos aqui, é possível mudar e para que você tenha uma qualificação de excelência? Mas como que vai saber isso? Somente vocês que estão vivenciando. Vocês estudam. Vocês sabem o que está faltando. Então, vocês precisam dizer. Então, é no PDI que se diz sobre reformulação de cursos, tá? Sobre a estrutura, a infraestrutura da instituição, tudo tem que constar lá, tá? Por um período de quanto? Período que é um planejamento por 5 anos. Tá, mas será que tudo que nós colocarmos lá vai acontecer? Tá? Nem tudo que colocar vai acontecer, mas se não acontecer, vai ter que justificar. Agora, o que não está lá não precisa ser justificado. Mas o que está e não acontece, precisa ser justificado. E eu posso colocar qualquer coisa no PDI? Também não. Eu tenho que colocar dentro da legislação. Então, eu preciso conhecer as leis, eu preciso conhecer a minha instituição para que eu possa construir esse PDI. E realmente ele vá contribuir para a sociedade. Nós não podemos pensar que nós somos só passageiros aqui. Nós temos que pensar que é a nossa instituição. Nós estamos carregando no trabalho, no mercado de trabalho, o nosso curso. Quando você chegar lá e falar, eu formei no Instituto Federal. É uma instituição de excelência. E pensar para os demais. Tá?
Então, seus colegas que virão, né? Primos, amigos, filhos. Então, nós somos responsáveis, sim, por todo esse processo. E a gente precisa trabalhar dentro dessa responsabilidade. E aí vem, né? Como que eu posso participar? Tá? Nós temos diversas formas de vocês participarem. Uma forma é participando de debates. Então, vocês vão ver que nós vamos chamar várias vezes vocês, né? Vocês vão ver sempre. Agora, vocês vão ver esse logo, tá? Esse é o logo do PDI. A gente sempre trabalha com QR Codes, né? Porque são jovens, adoram os QR Codes, não é isso? Fica mais fácil, né? Abre logo no celular. Então, a gente sempre coloca os QR Codes para que vocês consigam acessar os documentos mais fáceis. Mas se não quer, não gosta de usar, tá? Vocês podem utilizar o site. Tudo que nós fazemos, tudo que a comissão está fazendo é disponível. É a lei da transparência. Todos os documentos estão disponíveis no site do Instituto, na aba PDI. Lá vocês encontram todos esses documentos que estão. Inclusive, essa apresentação já está disponível lá, na aba Como Posso Participar. Então, você consegue esse documento para poder depois vocês repassarem para os seus colegas e chamarem para que eles participem e a importância, eles entenderem a importância desse documento, tá? Respondendo formulários. Nós já começamos com alguns formulários, tá? Mas ainda há tempo de nós participarmos? Sim, mesmo formulários que já aconteceram. E virão outros, tá? Esse documento não sou eu, a professora Marcelene que está fazendo o documento, tá? Esse documento ele é constituído por todos nós. A comissão do PDI vai sistematizar. E vocês todos votamos. Se não votar, ou se concordar, esse documento vai. Pode até ter erros, mas nós vamos fazer a consulta, tá? Porque por isso que nós queremos tanta participação de vocês, para evitar ao máximo erros, para realmente ser um documento que demonstra todos os anseios de vocês, tá? Como mais eu posso participar? Enviando perguntas, sugestões, nos chamando. Por que hoje nós não conseguimos trazer todas as turmas? Algumas turmas estão em prova, algumas turmas estão na final, tá? Mas você consegue. Semana que vem, por exemplo, olha, eu consegui reunir minha turma. Tá horário, o professor liberou meia hora. Mas a gente gostaria que a comissão fosse lá. A gente está com dúvida para preencher. Só nos chamar. Tá? Envie e-mail. Vocês viram que somos vários. Nós temos alunos na comissão. Tá? A comissão é constituída por professores, alunos, técnicos administrativos. Então, só vocês nos chamarem, nós estamos prontos para ajudar. Ou manda via e-mail e nós respondemos para vocês o que vocês têm dúvidas ou as sugestões para que seja incorporado aos documentos. Bom, então, como eu disse para vocês, por que esse documento é importante? Porque o primeiro passo dele é analisar documentos institucionais. Então, qual foi o nosso primeiro passo? Ir lá no PPP, que é o Projeto Político Pedagógico, tá? Então, esse projeto, ele está lá. Foi feito em 2014, tá? 2019. Período da pandemia, ele não foi construído, então, como eu disse para vocês, ele vai... 2015, desculpa. Ele vai ser reformulado agora, tá? Mas ele está lá. Tem metas, objetivos, por exemplo, tá? Algo que vocês comentam até hoje, né? Que é o quê? Questão da divulgação dos cursos, tá? Então, tá lá como uma meta. Melhoria da divulgação dos cursos. Agora, o PDI quer saber o que foi feito. Então, nesse documento, ele analisa o que foi feito. Por que não foi feito? Até que ponto foi feito? Tá? Então, ele tem esse papel. Então, ele busca os documentos institucionais e vai trazer o que precisa ser feito. E aí, vai colocar nesse documento o que não foi feito, o que aconteceu e o que vai ser feito agora. Qual é a justificativa, qual é o prazo, porque nem todas vezes nós conseguimos fazer. Tá? Então, tem ações que são previstas que têm a ver com o cenário externo. Né?
Nós não temos, por exemplo, né, a mídia, nós não podemos pagar, fazer banners para colocar na cidade inteira. Nós vemos que algumas instituições particulares, elas conseguem fazer isso. Nós não conseguimos. Então, nós não temos recurso. Então, isso é um fator que pode ser um impeditivo. Mas nós podemos ter outros fatores, que podem ser fatores que a gente consegue fazer. Por exemplo, conseguir com que os alunos participem juntos, porque nós parece muito, mas somos poucos, tá? Conseguir juntos para que nós estejamos nos espaços. Então, por exemplo, nós temos, junto com a prefeitura, uma parceria que é em relação ao Conexão Juventude. Ele está em todos os bairros de toda a região. E as escolas particulares usam desse espaço para divulgar os cursos. De repente, pode ser uma meta. Eu não sabia. Agora, conhecendo a partir do PDI que existem essas parcerias, que nós podemos ir lá e divulgar e mostrar que o nosso curso é de excelência. Tá? E trazendo esses alunos para que eles venham. Porque às vezes é cansativo, eu trabalho o dia inteiro, ainda vou ter que estudar à noite, mas é possível. Mostre que é possível. Tá? Então, são essas questões que a gente precisa estar sugerindo e colocando para colocar no documento para que virem ações efetivas. Então, o PDI, ele faz isso. Ele vai lá e analisa documentos. Não analisa falas, tá? A gente analisa documentos institucionais. Então, nós analisamos relatório de CPA, nós analisamos PPP, tá? Nós analisamos os PPCs, que são os projetos de curso de vocês. Então, o PDI tem esse papel. A partir daí, o que ele faz? Ele vai planejar, que é o momento agora que a gente está levantando esses dados e planejando. Esse planejamento também tem que estar em consonância com a legislação. Não pode ser, eu gosto disso, vamos colocar lá. Tá? Adorei o lanchinho, então todo dia que eu chegar à noite eu quero um lanchinho. É possível? Não, né? Hoje nós fizemos o esforço, a equipe, porque a gente sabe que vocês vêm, e para animá-los um pouco mais aqui para nos ouvir, tá? Mas isso não é possível. Então a gente tem que colocar o que é factível, o que é possível de acontecer. Tá joia? Tá? A partir de todo esse planejamento embasado na legislação, o PDI também vai monitorar. Tá? Vai monitorar, então é papel do PDI esse monitoramento. Por isso que ele é revisto. Então já tem previsto uma revisão do PDI para 2025 e 2027. Então vocês estão vendo que o governo ele já está começando a estreitar. Isso é uma lei, tá? Então o PDI não é algo assim. O Instituto Federal de São Paulo quer fazer. É uma lei que todas as universidades e institutos são obrigados a fazer PDI. Se você acessar todos os sites das universidades, dos institutos, está lá. Participe do PDI Minas, de qualquer região. Participe do PDI 2024-2028. Porque é uma lei e é obrigatório ter esse documento. Sem esse documento, tá, nós teremos vários impeditivos para ações, inclusive em relação ao recurso público. Tá, ok? E aí ele monitora, né? Então ele tem esse papel de monitorar todas essas ações e reavaliar essas ações. O que mais? Que é responsabilidade, tá? É responsabilidade, eu disse sempre para vocês que o PDI tem que estar em consonância com a lei, tá? Então, em 2008, a criação dos institutos federais, tá? Institutos não significa que não existiam. Tá? Nós já existíamos, né? Então, como que era? Você já deve ouvir falar, ou os pais de vocês, amigos, nós tínhamos o quê? Escolas técnicas e escolas agrotécnicas. Era assim que era constituído. Então, São Paulo tinha as técnicas. Nas regiões, Mato Grosso, Goiás, né? Goiânia ali, tinha o quê? As escolas agrotécnicas, tá? Manaus, você tinha as agrotécnicas, mas elas já existiam, tá? Há bastante tempo. Eram poucas, mas existiam. E aí, depois, eles foram principalmente as escolas técnicas, se transformaram em quê? Tá? Em Cefetes. Cefetes, esse nome para vocês já está mais famoso, né? Os centros de referência.
tá? De Centro de Excelência. Esses CEPETs, alguns ainda existem. Né? Minas, por exemplo, não quis se transformar no Instituto Federal, se manteve como CEPET. Um tempo depois, tá? Eu sou novinha porque eu passei por essas etapas, mas aí foi mudando o nome e eu fui começando de novo, né? Então, sou bem nova nisso aí. Eu era de uma agrotécnica, depois eu virei CEPET e agora estou no Instituto. E aí, o que nós temos, tá? Depois dos CEPETs, uma única instituição, que é no Paraná, transformou-se em universidade tecnológica, tá? Por quê? Porque os CEPETs já tinham cursos superiores, os CEPETs já tinham cursos tecnólogos, tá? Já tinham mestrado, doutorado, mas nós, professores, na nossa carreira, eram professores de primeiro e segundo graus, tá? Então, como nós éramos professores de primeiro e segundo graus, na nossa carreira não tinha curso superior. E aí, então, o que o governo faz? Em 2008, ao invés de transformar todo mundo em universidade, por quê? Porque se transformasse em universidade, nós não teríamos mais a obrigatoriedade de oferecer o ensino médio, o nível médio. Então, para ele não ter esse problema, e nós sempre fomos referência em nível médio, né? Para não ter esse problema, ele nos transformou em institutos federais. E a nossa carreira de docente, nós tivemos que assinar um documento e deixamos de ser professores de primeiro e segundo graus e transformamos em EBTT, tá? Professores de Educação Básica, Técnica e Tecnológica, que nos habilitam ao ensino superior. Então, esses institutos passaram. E aí, por causa dessa lei, tá? Nós passamos a ter, então, os PDIs. Até então, não tinha o PDI. Esse PDI passa a ser constituído, por quê? Porque a partir da 11.000, nós começamos a ter balizadores, nós começamos a ter os tripés, ensino, pesquisa e extensão. Nós éramos simplesmente professores, tá? Simplesmente não, muito, né? Professores para o ensino médio. Agora não, agora nós somos professores com a habilitação para o ensino superior. E aí, então, nós temos que trabalhar com os 3 eixos, ensino, pesquisa e extensão. E aí, a partir daí, desses eixos, começa, então, a necessidade de novos documentos. E aí surge, então, a partir dessa lei, né, nós vamos constituindo. E aí, por isso que vocês estão vendo aqui nessa lei, que tem que desenvolver extensão, oferta profissional e tecnológica, enfim, tá? Então, dentro da lei, nós passamos a ter, além disso, os famosos balizadores, tá? E o que são esses balizadores? O que é obrigatório por lei? Mínimo, tá? Então, vocês estão vendo aqui. Obrigatório, nós temos que ter 50% para os cursos técnicos, 20% para a formação de professores. Entenderam por que nós temos as licenciaturas? Elas são obrigatórias, tá? Aí vocês das engenharias vão falar, mas cadê nós aqui, né? Vocês não estão na lei, mas subentende-se que 50, 20, sobra 30. Então, nós chamamos de outros, que são os 30%, tá? Que envolvem as engenharias, envolvem as especializações na área de engenharia, envolve os mestrados e envolve os cursos FIC, Formação Inicial e Continuada. No cursos nível técnico, não importa se é concomitante, se é subsequente, se é integrado, ele está ali, ó, nos 50%, tá? Mas não significa que eles são outros que são menos importantes. Eles são extremamente importantes, por quê? Porque nós temos que pensar na instituição como verticalização. E vocês vão perceber isso, a importância dessa verticalização e a importância que as engenharias trazem na verticalização. O que é essa verticalização? É nós pensarmos o aluno se graduando, tá? Dando sequência na carreira acadêmica, tá? Então, nós recebemos um aluno no nível médio e nós conseguimos levar para o nível superior, com a graduação.
E isso vocês percebem que as duas engenharias fazem esse viés, tá? Então, as duas engenharias, elas têm o nível médio, tá? Então, todos os cursos eletrotécnica, tá? Na verticalização da controle e automação, tá? Então, nós temos a eletrotécnica, a mecânica, a automação. Então, eles vão compondo a verticalização de um determinado curso, tá? E aí, por isso a importância. Mas nós temos que avançar, certo? Nessa verticalização. Mas, para isso, nós também temos leis. Nós temos que conter essas leis. Ou seja, passar dos 30% nós não podemos passar. Por quê? Porque passar dos 30% é diminuir esses 50-20. Ah, professora, mas a gente quer 130. A questão não é o querer. A questão é a mão de obra. Vocês têm empresas, né? Atuam em empresas e sabem muito bem. A empresa tem que ter uma carga horária de trabalho. Aqui nós também temos uma carga horária de trabalho. Tá? E aí essa força de trabalho não pode ultrapassar. E eu não posso simplesmente falar assim, vamos trazer mais 30 professores. Não existe isso. Nós já estamos, esse instituto já está no limite. O máximo. Professora, mas e o substituto? O substituto está em substituição ao professor efetivo. Tá? Agora, hoje, né, nós acabamos de ter uma vaga. Tá? Que é o professor Sinorrado. Ele aposentou, parabéns, estamos felizes demais por ele, né? Não vejo a hora de chegar meu momento, mas estamos todos felizes, temos uma vaga. Mas, por exemplo, vamos abrir, todo mundo aqui fala assim, vamos abrir um curso de design interiores. A gente ama design interiores. Vamos abrir um curso de design interiores. Também amo, mas eu não sei dar aula para design interiores. Eu não tenho qualificação. O nosso quadro não tem qualificação. Como nós vamos abrir um curso que precisa, no mínimo, tá? No mínimo, um curso precisa de 5 a 7 docentes na especificidade. E nós não temos como chamar. Entenderam? Que não é simplesmente eu falar, eu quero isso. Desde o início eu estou dizendo para vocês, tudo que vocês vão propor, tem que propor dentro do quê? De uma lei. Não dá para sonhos que não podem acontecer, tá? O professor efetivo, ele não vai ser removido daqui para montar um outro curso. Então, nós temos que pensar sempre nos cursos, na área que nós temos aqui. A nossa área é química, matemática, controle e automação e mecânica. Então, é cursos que envolvem esses eixos que nós precisamos pensar, tá? E trabalhar. Da mesma forma, uma especialização. Precisa se pensar dessa forma, tá bom? Bom, a partir daí, nós temos não só a lei, como um decreto. É esse decreto, tá? Que diz o seguinte, agora vocês precisam planejar a sua instituição, Então, as universidades, elas já começam a trabalhar desde 2006. Nós passamos a 2008. Quando nós entramos em 2008 para o Instituto, nós também fomos regidos por esse decreto, que é o 5.773, tá? E aí, o que tem que constar? Missão, tá? Os objetivos e as metas. Então, tem que ter um documento que conste essas análises. Nós precisamos ter a análise atual. Então, a gente precisa conhecer o que nós temos hoje. Quais são os cursos que nós temos hoje? Como eles estão? Tá? Quais os docentes que nós temos? Como que estão esses docentes? Sobrecarregados? Se estão, tem que mudar. Claro que nós queremos o melhor. Então, se eu for olhar, por exemplo, para a minha disciplina, eu vou falar, eu quero 10 aulas da minha disciplina. Adoro ficar com os alunos. Mas é possível ter 10 aulas da minha disciplina? É isso que eu tenho que pensar. Se não é possível, quantas aulas seriam possíveis? Vocês conseguem analisar e dizer. Vocês estão assistindo esse vídeo. Por isso é importante a colaboração de vocês. Olha, essa disciplina, ela é excelente, o professor é excelente, porque todos nós somos de excelência. Tá? Os institutos, eles permitem qualificação.
Então, quando eu entrei no Instituto, eu não tinha mestrado e doutorado, foi a partir do Instituto que eu fiz meu mestrado e doutorado. Então, ele permite isso. Por isso, nós temos os professores afastados, tá? Conseguindo fazer. Então, é isso agora que nós precisamos remodelar. O que está acontecendo com os nossos cursos? Por isso, nós tivemos os indicadores. Não foi a comissão do PDI que criou indicadores. A comissão do PDI pegou os documentos, que são os balizadores, os indicadores da plataforma Nilo Peçanha, e divulgou para vocês. São documentos que são aí oficiais. Pode perguntar. Até em relação ao tema anterior, tem uma parte que eu acho que é importante, né? O desenvolvimento dos cursos relacionado à demanda da região. Como que é esse desenvolvimento? São vários fatores para que você possa abrir um curso, tá? Então, você olha fatores internos e fatores externos. Fatores internos, planilha que a gente chama planilha de impacto, que é a força de trabalho. Então, como que é o meu quadro? O que eu posso abrir? Por isso que eu disse, designs interiores é impossível, tá? Infraestrutura. Então, qual que é a infraestrutura que nós temos? Tá? Então, essa é a infraestrutura. E aí nós vamos para os fatores externos. Aí esse curso é caro, porque tem cursos... vamos abrir o curso de medicina. É um curso muito caro. Tá? Então, precisa se pensar nisso. Então, nós temos que abrir o que é possível dentro dos laboratórios que nós já temos. E aí nós vamos olhar os fatores externos. Então, quais são esses fatores externos? Nós analisamos dados. Tá? Então, nós olhamos as plataformas que dão dados para nós, temos IBGE, por exemplo, e nós vamos ver, nós analisamos a micro-região de São José dos Campos. Porque se a gente olhar todo o Vale do Paraíba, a gente não consegue. Ele é grande. Apesar de sabermos que atendemos todo o Vale do Paraíba. Tá? Então, nós temos alunos de Taubaté, nós temos fora, mas nós temos mais distante, mas se a gente pegar o Vale do Paraíba, nós temos alunos de Taubaté, nós temos alunos de Caçapava, nós temos alunos de Jacareí, nós temos alunos de São Paulo, nós temos alunos de Minas, nós temos alunos de Caraguá, tá? Nós temos alunos de Bragança Paulista, que é mais distante ainda, mas nós olhamos o que está no nosso entorno. Dentro do que está no nosso entorno, nós olhamos mercado de trabalho, número de alunos que, por exemplo, se eu for abrir um curso superior, número de alunos que já tem nível médio, tá? E aí nós olhamos o número de empresas, tá? Que estão relacionadas, que pode absorver aquela mão de obra, tá? Por quê? Porque os alunos têm que fazer estágio. E os meninos aqui sabem, né? Tem um monte de empresas, nós temos alunos aqui que fazem estágio remunerado, não obrigatório, e outros obrigatórios. E aí a gente tem essas empresas que querem absorver esses alunos. Então, isso é um dos fatores que nós olhamos. Essas parcerias. Falo, por exemplo, no curso que eu atuo, que é de licenciatura em Química, nós temos várias escolas que pagam os nossos alunos para fazer estágio não obrigatório. Nós temos o MIC, que é um museu, que paga nossos alunos como um estágio não obrigatório. Hoje, por exemplo, se eu quiser abrir um projeto de pesquisa, eu não tenho aluno, tá? Do curso de licenciatura em Química, porque todos têm bolsa. Nós temos projeto de que todos têm bolsa, todos não têm. Se tiver 1 ou 2 alunos, é aquele que não quer. Desde o primeiro semestre, ele já começa com bolsa, porque nós temos o PIBID. O PIBID pode ser atuante no primeiro semestre. Isso é algo que se olha, tá? Então, se olha. Projeto do semestre passado, eu tinha uma aluna da mecânica fazendo. Estou atrás de alunos da mecânica, do controle de automação, que eu estou com bolsas, claro, porque eu faço parceria lá no ITA, estou com bolsas precisando de alunos. Né? Mas a gente não tem. Por quê? Porque a gente está vendo que esse fator é um fator importante e nós não temos por quê. Porque vocês já estão no mercado de trabalho. Então, isso é olhar. Tá? Pode ser que eu esteja equivocado, vocês vão mostrar isso, porque é vocês que estão lá no mercado. A gente está vendo o que a gente sai procurando, mas por que é importante vocês mostrarem, tá? Vocês falarem, não é isso, tá ok?
E aí nós analisamos, então, como eu disse para vocês, análise da situação atual, análise desses fatores que eu te falei, fatores internos e externos, e aí a gente parte para os cursos. Nós vamos analisar o que já está em andamento e nós vamos analisar a implantação de novos cursos, tá? Lembrando que 5 anos não é falar assim, 2024 vamos mudar tudo. Não é assim que funciona. Nós sabemos o trabalho, o trâmite que é para alterar o curso, tá? Vocês aqui passaram por reformulação dos cursos, com certeza participaram da reformulação, né? Então, todos os alunos participaram ativamente, né? Se não participaram, deveriam ter participado, porque existia esse espaço para isso. Por isso que eu falo, a gente precisa participar, tá? Porque no documento institucional tinha que ter participação dos alunos. E no documento que está disponível, vocês vão ver lá no documento que está escrito lá. Abra o PPC novo do curso de vocês, que está escrito lá a participação do discente. Sem isso, não foi aprovado pelo CONSUP. O CONSUP e a reitoria não aprova nenhum curso que não esteja escrito isso. Está lá no documento. E podem abrir e olhar. Talvez você não participou, mas seu colega participou. Mas a gente precisa participar ativamente nessa reelaboração. Tá? É muito importante. Então, às vezes, nós fugimos da participação. E aí, depois, nós temos as consequências futuras. Tá? Então, é pensar a partir, tá, de 5 anos. Então, quando? Daqui 3 anos? Daqui 4 anos? Tá? Nós começamos a rodar uma matriz agora. Tem curso que vai durar essa matriz 5 anos, tem curso que vai durar 4. Então, qual que é a perspectiva? Tem que estar previsto qualquer mudança até 2028, mas não significa que vai mudar em 2024. É isso que nós vamos dizer lá nesse documento. Quando? Não só mudança, mas quando, tá? Implantar novos cursos também demanda força de trabalho, demanda eixos. E aí, para isso, porque vocês vão ver aqui que nós vamos precisar implantar novos cursos, nós precisamos conhecer a nossa trajetória, né? Então, o Instituto, ele tem a aula inaugural, como eu já disse para vocês, aqui é de regime de comodato, né? Então, esse espaço é da Petrobras. Então, ela faz uma aula inaugural na cedência desse espaço em 2012. Mas a nossa instituição, por que ela só tem 10 anos? Não 11, porque ela só é reconhecida e começa a funcionar a partir de 2013. Dia 23 de abril, ela é reconhecida e pode ofertar cursos, tá? Então, nós estamos com 10 anos de instituição. Eu falo para vocês da minha trajetória dentro de institutos, e não foi só aqui, já trabalhei em Mato Grosso, tá? Em Mato Grosso do Sul, em São Paulo, no interior, em São Roque. O nosso campus, por 10 anos, é um campus excelente. Claro, temos que melhorar? Temos. Mas nós temos muito perto de alguns campos, tá? Então, a gente tem que sempre buscar um melhor, mas é uma trajetória lenta, tá? E o que faz essa trajetória crescer? Quando a gente consegue a mobilização, mais alunos participando. Repito, 70 professores, 45 técnicos administrativos é pouco para o tamanho dessa instituição. É número de equivalência, que a gente chama equivalência, não número físico. Nós temos 1.802, 1.800 e poucos alunos em 2022. Isso é muita coisa pelo tamanho que nós temos aqui. Então, nós precisamos muito da colaboração de vocês, tá? Para que nós possamos crescer cada vez mais, expandir e chegar no nosso sonho, tá? Bom, dentro dessa trajetória, bem rápido, os nossos cursos iniciais, porque eu coloquei para vocês verem que nós temos uma linha, tá? A gente não foge muito da linha. Então, é um instituto que já começa se preparando. Você tem campus que tem 12 eixos. Então, para tudo quanto é lado, vai ter que juntar tudo agora. Estão em pânico. Porque de tudo quanto é lado, você não consegue. Tá? Foi abrindo áreas totalmente diferentes. E aí ficou complicado. Não é o nosso caso. Nós somos bonitinhos, tá? Temos um probleminha só, mas a gente vai resolver esse ano. Então, o que acontece ali?
Nós temos os cursos de automação, eletrotécnica, mecânica, e aí surge em 2016. 2015 a gente tramita o processo, e em 2016 a gente inicia as duas primeiras turmas das duas licenciaturas, tá? A partir daí, nós vamos para os cursos técnicos, tá? E aí vocês percebem que mantém o mesmo eixo dos cursos técnicos, mecânica e controle de automação e eletrotécnica, e aí nós vamos para os cursos atuais, que entram as duas engenharias, e aí entra as especializações, tá? Então, as especializações, vocês viram lá no balizador, que em 2022, que é o dado oficial que nós temos, formação de professores está com 20,3%. As duas licenciaturas não dá 20,3%, dá 18%. Por quê? Que dá os 20%? Porque nós estamos com duas especializações, tá? Uma especialização é fixa, é bienal, essa é que conta. A outra especialização é projeto de parceria com o INCRA. Então, depende da liberação de verba do INCRA para que ela seja ofertada, tá? E aí, assim que ela for ofertada, ela entra no balizador também dos 20%. Então, nós estamos redondinho nesse balizador, tá? As engenharias, elas compõem a verticalização, então é um indicador que vocês devem ter visto no documento que vocês já preencheram, que nós temos um excelente indicador em verticalização, e isto, as engenharias, elas têm o seu papel importante, tá? Porque elas conseguem trazer essa verticalização, que começa desde os cursos FICs, a maioria dos cursos de formação inicial e continuada, elas estão voltadas por esses dois eixos, tá? Das duas engenharias, e aí eles conseguem tramitar e fazer esse eixo da verticalização, e aí nós temos um excelente índice de verticalização, tá? Professora, qual que é o último curso lá de pós-graduação? Então, resumindo, tá? É uma pós-graduação em educação para agroecologia. São professores da rede rural que vão receber esse curso na forma parceladas, em férias. Mas esse projeto ele já foi aprovado, já passou em todas as instâncias, e agora nós estamos aguardando só o INCRA liberar o recurso. Liberando o recurso, nós vamos fazer a divulgação do curso, mas é só para professores, já que atuam na rede rural, porque ele está voltado para a questão da agroecologia. O de engenharia mecânica, a primeira turma se formou agora, no ano passado, né? Creio que sim. Foi. Eu não me lembro de cabeça, acho que eles entraram em 2017, né, Anitta? A época começou em 2017, né? A mecânica 2018. 5 anos aí. Está formado, Tá formado sai agora. agora. Vai formar agora. Isso, nós temos os egressos. Mecânica, sim, já formou uma turma. Já. Uma turma já. Bom, aí é o que eu estava falando para vocês, dos dois eixos, tá? Então, ó, nós só temos dois. Olha que maravilha. Isso é excelente, tá? Não pense que é ruim. Isso é excelente. Ou seja, nós sabemos o que queremos, tá? Nós não estamos aqui na teoria do caos, né? Então, quando vocês olham para a planta, que ela começa a ramificar, né? Então, a gente sabe que é na desordem que chegamos na ordem, né? Dentro da teoria do caos, mas aqui nós estamos caminhando, tá? Com uma verticalização, mas não buscando todos os caminhos, tá? Nós sabemos exatamente qual é o caminho que nós queremos seguir. Então, o nosso caminho é controle de processos industriais, tá? E desenvolvimento educacional. Isso contempla os dois balizadores, ok? Então, nós estamos garantindo dentro dos dois balizadores. Mas aí, nós temos os chamados percentuais legais. Esses dados são os dados da plataforma Nilo Peçanha 2022. 2022, os cursos técnicos, nós temos que ter 50%, nós temos 56,8%. Fantástico, né? Ótimo. Atingimos a meta, passamos da meta. A formação de professores, 20,3%, também fantástico, atingimos a meta. Mas temos um problema sério, chama-se ProEja. Nós não temos. E aí é que vem. Nós somos obrigados a ter esse ProEja. Já passou o período
nós temos que ter 10% perante a lei, já estamos nos 10 anos, não tem mais saída. Agora nós temos que pensar, repensar, tá? E trabalhar para que nós possamos ter um curso de ProEja. Tem que estar lá no PDI qual é o curso de ProEja que o Campus São José dos Campos vai ofertar. E é isso que nós temos que pensar. Pensar como? Tá? Pensar a partir de todos os dados que nós temos. Nós podemos pensar em outros cursos, em outras modelagens? Sim, mas essa nós não temos como fugir. Essa é obrigatório constar lá. Desculpa aí, ProEja é relacionado ao... Tá. O ProEja é educação de jovens e adultos. Tá? Então, o ProEja é nível médio para jovens e adultos. Então, é um curso que ele pode ser formação inicial e continuada, ou ele pode ser integrado, como os cursos integrados que nós temos. Tá? Então, nós ofertamos tanto o ensino médio quanto o ensino técnico. Esse curso, ele tem no catálogo de cursos, uma carga horária menor, por ser ProEja. Então, é um curso que eu consigo fazer em menos tempo, uma carga horária bem enxuta, tá? E ele quem pode frequentar, fazer esse curso? Quem tiver acima de 18 anos, tá? O antigo supletivo? É remodelado. Vocês escutam muito falar de EJA, né? Isso, é o mesmo, tá? Porque, por que a gente chama de ProEja? Que é um programa, tá? Que ele está ligado ao ensino médio. Tá? Mas é o curso de educação de jovens e adultos, que é o EJA. Se fosse integrado, eu acho que é mais interessante, né? Então, isso aqui que vai ser discutido. Então, todos vão ter que votar. Então, nós precisamos pensar, né? Eu acho que integrado iria atrair mais pessoas. Exato. Mas aí, é vocês que vão dizer isso. Nós vamos sistematizar. E aí vai ter que dizer, não só se é integrado, porque existe duas modalidades do ProEja, tá? Do integrado. O integrado pode ser integrado FIC. O que é esse integrado FIC? Nós vamos ofertar só a parte técnica. E uma outra escola em parceria, prefeitura, por exemplo, vai ofertar o ensino médio. É um problema? Talvez sim. Por quê? Onde ele conta? Nos 30%. E vocês viram lá, nós estamos já quase nos 30%. Um ProEja ultrapassaria os 30%. Nós não podemos ultrapassar. Mas, vai ter que se pensar aí o que vai ser feito, tá? Outra coisa, você pode abrir o ProEja integrado. Aí, todo aqui. Esse não entra nos 30%. Ele entra ali, ó, nos 50%, nos cursos técnicos. E é onde a gente tem margem para trabalhar ali, tá? Para poder não ter problemas. Então, mas precisa se olhar força de trabalho, precisa se pensar qual é o curso. Então, nós temos até agosto para pensar tudo isso, para ler documentos, para chegar numa proposta, porque nós vamos trazer para votação. Uma pergunta, essa porcentagem é da capacidade do instituto de aluno, por exemplo? O instituto é obrigado a trabalhar com os números para atender essa capacidade. Mas esse 100% seria o total de alunos? Não, esse 100% de alunos não por equivalência, tá? É o total de alunos, desculpa, por equivalência. Vamos supor, se eu tiver, por exemplo, vamos supor, 1000 vagas aqui, por exemplo, 50% seria para o nível técnico lá, ensino médio, 20% para formação de professores e os outros 30% outros. Não. Não? Por quê? Porque considera aluno equivalência. Então, um aluno, dependendo do curso, ele vale mais do que um. Hoje, isso existe um documento. Esse documento, ele muda a cada período. Hoje, o curso, antes o curso que dava maior número de equivalência, era o integrado e depois as licenciaturas, tá? Superior era a licenciatura.
hoje, a partir de 2022, porque a gente sempre usa dados anteriores, tá? A partir de 2022, que vai ser o cálculo, que vem o recurso, que vem tudo, mudou esses dados. Então, a partir de 2022, o curso que tem maior pontuação de equivalência é engenharia mecânica. Então, mudou-se um pouco. Tá? Depois vem engenharia de controle e automação, acho que junto ali com a licenciatura. Não tenho esses dados aqui na memória, mas esse documento está. Mas a gente não precisa preocupar de como calcular isso, tá? Porque é assim, você conta o aluno e multiplica por um fator. Então, dependendo do curso, o fator é 1, dependendo do curso, o fator é 1,1, dependendo do curso, o fator é 2, tá? Mas a plataforma Nilo Peçanha resolveu o nosso problema. Ela já calcula para a gente lá, tá? O número de matrículas equivalentes. Então, esses dados são todos retirados dessa plataforma, porque tem toda uma estratégia de cálculos. Mas quem interessar e gostar e quiser fazer cálculos, tá? No documento que nós disponibilizamos, existe toda a fórmula para fazer os cálculos. Então, vocês podem conseguir fazer os cálculos. Para fazer esse cálculo, você precisa desse documento, que é essa lei, tá? PNP, que é uma lei que também está disponível lá. Esses documentos é fácil de acesso. Quantos alunos tem no Instituto hoje? 1.008 por equivalência em 2022. Não podemos dizer 2023, porque a gente não tem esse dado na plataforma, né? Então, a gente só pode falar de dados oficiais. 1.802, algo nesse sentido. Isso tirando lá o IBRANCO, né? Tirando o IBRANCO. Nós não temos o IBRANCO nosso está zerado. E nós temos mais quantas vagas? Então, isso vai ter que ser tudo analisado, tá? Vagas não é problema. O que a gente tem que pensar é, vagas não é problema. O que é problema? Espaço físico. Então, mas qual que é a capacidade do Instituto? É isso que a gente quer A chegar. capacidade do Instituto, se for por vagas, entra na porcentagem sim, né? Se for por vagas, entra na porcentagem, mas precisa remodelar. Então, o que nós precisamos ter, tá? Nós precisamos pensar em diferentes fatores. Primeiro fator, força de trabalho. Então, como que está a força de trabalho? Espaço físico, infraestrutura, tá? Então, isso precisa pensar. E no balizador, onde eu quero colocar esse curso? Porque eu posso colocar ele num balizador que vou prejudicar no outro. Então, isso tudo tem que ser olhado. Mas vocês vão ter tempo para pensar nisso. Nesse projeto, entra aquele também para de 5 a 7 professores? Não. Por quê? Não temos mais professores. Isso tem que estar claro. Nós temos que pensar num PROEJA que os professores que estão aqui, exatamente, com a qualificação que está já no campus. Por isso que eu disse, vamos abrir um PROEJA de turismo. Beleza. Vou lá dar aula de turismo, porque eu quero ir para tudo quanto é lugar, conhecer, mas eu não sei. Olha a ideia de turismo que eu tenho. E turismo não é isso. Turismo é muito mais complexo. Se abrir um curso de PROEJA ali, aí dependendo da quantidade, tem que tirar de outra, tirar da porcentagem de 56 ali. Você, não necessariamente você precisa tirar, mas você tem que conseguir mostrar que a força de trabalho é capaz. Tá? Para isso, o que você pode fazer? Trabalhar nos cursos, por exemplo. Equalizar a carga horária de curso. Então, de repente, eu estou com um curso lá com 4.500 horas. Esse curso, pela legislação, pode ser 4.100. Então, eu estou com 400 horas sobrando. Será que eu não poderia remodelar esse curso para ter força de trabalho? O único problema é que nós não podemos ultrapassar os 30%. E esses 30% é problema. Se a gente ultrapassar 30%, entendeu? Ele vai interferir nesses outros balizadores aí. Aí nós não podemos. Mas nós podemos mexer dentro desses balizadores aí e conseguir trabalhar. Quer dizer, ali já tem menos de 30%, né? Aí ele já tem menos, mas hoje ele já é menos de 30%. Pegando esses dados, essa base, essa equivalência é baseada nos alunos matriculados ou nos frequentes? Porque se acompanhar, tem muita turma com um pessoal bem enxuto, bastante desistência, não frequentes.
Se calcular isso aí, dá. Geralmente as turmas começam com um número X de aluno e terminam com o número Y. Tá, não é permitido esse tipo de cálculo para análise desse percentual. Esse percentual, ele é feito a análise pelos alunos equivalentes, número de matrículas, isso. Agora, na plataforma, existem análises, que é o que a gente vai fazer agora, né? Então, passo de vocês agora, porque a gente tem que caminhar passo a passo. Não adianta nós agora queremos chegar, já abrir o curso. Concorda? Por que não adianta a gente já querer abrir o curso? Primeiro, a gente precisa o quê? Saber conhecer esses documentos, esses balizadores. Como que eles funcionam? Como é que está o nosso campus hoje? Para a gente poder fazer alguma sugestão, né? Então, a gente precisa usar desses dados para a gente poder saber, isso pode ser feito, isso não pode ser feito, tá? Então, o primeiro passo é esse. Vamos conhecer os nossos cursos, vamos conhecer as nossas deficiências, vamos conhecer o que é possível. Por quê? Vocês vão ver aqui que eu vou disponibilizar, porque está disponível, mas para ficar mais fácil para vocês, acessar a plataforma Livre Peçanha. Lá você tem esses dados. O que você está dizendo, tá? Eles encontram lá quantos alunos entraram, quantos alunos saíram, quantos alunos estão em retenção. Por quê? Porque às vezes a gente não sabe desse dado. Tem aluno que simplesmente ele não vem mais, mas ele não tranca a matrícula. Ele fica nessa plataforma como aluno retido. E às vezes ele nem se preocupa. Então é outro fato que a gente precisa. Nós, colegas, você conhece aquele aluno que não vem mais, que desistiu? Você conhece ele? Por favor, tranca a sua matrícula. Ou vai lá e faz a sua desistência. Isso está comprometendo os nossos dados. Isso compromete os nossos dados. Só que a gente não pode ser, por exemplo, a gente está vendo aí que muitos não vêm. Não pode ser assim. É números, tá? E esses números, eles só acontecem a partir do momento que é registrado esses dados, tá? E aí, o seu colega, que não vem mais, que ele já falou que nunca mais ele vai vir, ele está retendo uma vaga e está comprometendo os nossos índices. Entendeu? Então, por isso que a gente fala, vocês têm importância, vocês são extremamente importantes para nós podermos crescer. Porque nós não temos esse contato às vezes. Por mais que a gente liga para esse aluno, por mais que nós mandamos e-mail para esse aluno, às vezes ele nem olha. Mas você manda um WhatsApp para ele te responde. Entendeu? Então, e você sabendo disso, você vai procurar ajudar. Porque você quer que a instituição cresça. E ter condições de trazer outros cursos, trazer novas vagas. Tá? Exatamente. Às vezes, quantos de vocês já viram aí editais de transferência externa do curso de engenharia e mecânica? Vocês falam assim, por que só tem 2 vagas? Na minha sala tem 4 vagas. Porque tem 2 alunos que não trancaram. Tem 2 alunos que não assinaram o termo de desistência. E aí essa vaga não está ociosa. O sistema não aceita. É tudo interligado com o sistema que chama SISTEC, do Ministério. Ele não aceita lançar esse aluno lá. E aí a gente não consegue lançar essa vaga. E esse aluno, e essa vaga, ela não vem em recurso. Porque aluno em retenção não tem recurso. Quando você faz todo esse cálculo de aluno equivalência, esse aluno de retenção abaixa o nosso fator. E aí abaixou o nosso fator, abaixou verba. Você está vendo como uma coisa vai comprometendo outra? E por isso é importante a transparência. Por isso é importante vocês saberem de tudo. Tá? Porque vocês ajudam a gestão. Não é dizer aqui ele está errado. Tá? Bom, ele pode fazer isso, a opção dele, de não querer desistir. Tá? Por N motivos. Mas isso pode comprometer. Ok? Bom, como eu disse para vocês, todos esses dados, é super tranquilo acessar a plataforma, tá? Então, eu estou
essa apresentação já está lá no site, tá? Vocês acessam a plataforma, vocês vão ali no ícone de gestão. Quando vocês acessarem, você faz um filtro, coloca IFSP. Se você quiser olhar do Brasil inteiro, tá lá. Mas você vai colocar IFSP, vai clicar e vai colocar o nosso campus. Você vai ver todos os dados do nosso campus. Desde 2017 a 2022, tá? Tudo que você quiser saber. Número de matrículas, essas matrículas equivalentes, esses dados sobre percentuais legais, tudo relacionado aos alunos, aos docentes. Vocês vão ver lá que tem, né? Chama RAP. Aqui eu falo para vocês matrícula, planilha de impacto, força de trabalho. Lá no documento chama RAP, tá? Que é a proporção aluno-professor. Então, tudo isso traz lá. Qual que é? Vocês vão ver como nós estamos trabalhando além. Porque o recomendado é 20. E vocês vão ver na meta que o nosso índice está maior. Tá? Nós estamos com mais de 20. E o recomendado para que todos os professores consigam ter, né, todo um trabalho de pesquisa, ele deve ser em torno de 20. O nosso está maior. Então, tudo isso por quê? Porque às vezes uma disciplina está pesando em relação à outra. Então, tudo isso precisa ser equalizado, tudo isso precisa discutir e precisa ajudar. Bom, além da plataforma Nilo Peçanha, tá? Vocês devem se lembrar que nós fizemos um informes sobre os indicadores, tá? Tinha esse desenho aqui para vocês clicarem, vocês entravam, tinha um monte de gráficos, né? De todos os indicadores, evasão, e a gente pediu a colaboração de vocês. Todos que colaboraram, nós pegamos esse resultado e transformamos num relatório. Está lá disponível, esse relatório também. Prof, mas na época não deu, eu não consegui, beleza. Posso ainda colaborar? Claro, tá? Só que não mais pelo Forms, agora é por e-mail, tá? Então, tudo que vocês quiserem colaborar, vocês podem colaborar enviando por e-mail em relação aos indicadores, tá? E mais, pessoal, nós estamos aqui à disposição, toda a equipe. Então, vocês vão conversar com seus colegas, vocês têm alguma dúvida, podem nos chamar, de repente a gente consegue ir na turma de vocês, mas vocês precisam conseguir liberação para que nós possamos ir lá na sala conversar com vocês ou e vocês se organizarem. Então, esse documento está disponível lá no site, tá? Tudo que nós temos que fazer, tá? Então, tá aqui, tudo que a gente tem que fazer. Primeiro item é missão, objetivos e metas. Isso é do Instituto Federal de São Paulo. Então, a Comissão Central, provavelmente em agosto, vai abrir uma consulta para vocês opinarem, tá, sobre a missão, os objetivos e as metas do Instituto Federal de São Paulo. Quando abrir, nós vamos divulgar para vocês, informes, tá? E aí vocês podem fazer a contribuição, ok? O que mais? Análise da situação atual do campus. Foi o forms que eu falei para vocês, que nós disponibilizamos, pegamos os resultados, já fizemos o relatório, já está disponível no site. Quando eu falo disponível no site, é no site do Instituto, na aba PDI, tá? Então lá vocês têm todos esses documentos. Posso ainda contribuir? Até enviar o documento final, nós recebemos contribuições. Só que agora via e-mail. Que etapa que aí nós temos análise dos ambientes, dos fatores externos, tá? Então, nós estamos pegando todos esses documentos, base de dados, e traçando o que você me perguntou, tá? Sobre como é que é a questão externa de cada curso. Então, nós estamos fazendo essa análise, buscando a atualidade, o que nós temos de novo. Por exemplo, a gente usa uma base de dados que chama RAIS. Ela é bem interessante para a gente ter todos esses dados, tá? Depois eu posso disponibilizar para vocês conhecerem também. Vocês vão ver que é muito interessante quando a gente quer saber, por exemplo, lá você consegue ver o arranjo produtivo local. Então, você consegue clicar em São José dos Campos, por exemplo, por município ou por micro-região e saber lá na área de comércio, na área da aviação, quantas pessoas, qual é a média de salário. Então, tem todos esses dados aí. E dados recentes, eles estão com os dados até, me parece, 2022.
Então, isso são dados mais robustos, né? Nós temos algo mais próximo, tá? Isso eu estou falando de dados em relação ao trabalho, mas tem em relação a escolas, tá? Quantos formandos, quantos, nessa micro-região, quantos alunos já tem o ensino fundamental 2 completo, para pensar no ensino médio, quantos alunos têm o ensino médio completo, para a gente poder saber a demanda que nós teríamos em relação ao ensino superior. Enfim, tudo isso nós vamos, em junho, disponibilizar esse documento para que vocês também possam analisar e fazer as consultas, tá? E vamos consultar vocês e pedir colaborações em relação a esse documento. Aí agora vem o próximo documento, que é o documento que nós precisamos, que vai estar aberto agora para vocês participarem, tá? Então, que documento que é esse? Esse documento é a análise dos fatores internos, tá? Então, o que nós fizemos? Então, tá lá, nós temos lá o PPP. Como é que eu vejo o PPP? Vou na aba Campus, tá? A hora que eu abrir a aba Campus, eu vou ver lá PPP, ok? Nesse PPP tem metas, tem objetivos. Nós pegamos todas essas metas e esses objetivos que estavam lá e encaminhamos para cada setor fazer uma análise e justificar as ações realizadas ou não realizadas, tá? Então, isso já está encaminhado. Assim que nós já tivermos o retorno, que provavelmente depois do feriado, já é o período, também vamos disponibilizar esses dados para vocês lá, tá? E aí, todos os servidores estão fazendo a análise desse documento, tá? O que é a análise? Tá? O que nós queremos agora? Nós precisamos construir agora os pontos fortes, os pontos fracos, as nossas ameaças que nós temos, tá? Então, todos esses dados nós precisamos saber. E por isso, nós estamos chamando vocês agora para montar esse documento. Nós estamos chamando só vocês? Não. Os docentes também olharam para cada curso. Vocês vão olhar para o curso de vocês, para a instituição, em relação ao seu curso. Os docentes, cada curso olhou para o seu curso. O administrativo olhou pela instituição como um todo, tá? E aí nós precisamos saber exatamente isso. Porque são esses passos que vocês vão escrever lá que vai dar condições para a gente pensar nesses cursos novos. Pensar o que nós vamos fazer com esse projeto. É a partir desses documentos, tá? Vocês vão me enviar, é um Forms, que já está os QR Codes colocados nos cartazes. Nós pedimos, por gentileza, que vocês enviem por turma, tá? Então, ECA 1, ECA 2, Eletrotécnica 1. Assim vai nos facilitar, porque uma turma tem 40 alunos. Para a gente depois compilar todos esses dados, fica mais difícil. Então, vocês conversem com seus colegas e escrevam lá os dados. A partir daí, nós vamos fazer um relatório, vamos disponibilizar para vocês conhecerem esse documento. E esses documentos que vocês vão começar a conhecer o campus. Vão conhecer o instituto como um todo, o nosso campus, e dizer, olha, o que estão propondo está coerente, não está coerente. Entenderam? É ali que vocês vão... Porque não adianta nós chegarmos aqui e falar para vocês assim, pessoal, vamos abrir aqui um curso X. E vocês vão falar, por que está abrindo esse curso X? Ah, acho legal, vou voltar lá. E as consequências que isso vai trazer? Às vezes nem conta, às vezes está lá abrindo aquele curso e futuramente vai ter que fechar outro. Entenderam? Então a gente não pode fazer isso. Nós temos que participar para nós termos clareza daquilo que nós estamos votando e vir realmente votar. Entendeu? Votar consciente. Votar e dizer, eu estou votando aqui porque eu participei, eu conheço a instituição e eu estou fazendo o melhor pela instituição. É isso que a comissão quer. Tá? E todos os nossos documentos são extremamente transparentes. Tudo está lá no site. Faltou algum documento, vocês têm dúvida em algum documento, mande e-mail que a gente disponibiliza para todo mundo lá. Tá? Não tem que esconder nenhum documento. Tá? É tudo documentos, eles estão sendo produzidos e vão todos eles estarem disponíveis. Ok? Feito isso, então nós temos esse documento, a gente consegue conhecer o nosso campus.
vamos conhecer todos os nossos cursos. Aí nós estamos trabalhando o quê? Com a matriz de impacto, tá? Então, esse documento que é a força de trabalho real, tá? Então, a professora Marcelene, ela dá aula na área de química, quantas aulas ela está dando, o que ela está impactando no curso, o que ela consegue absorver, tá? Então, para a gente poder saber o que é possível, o que precisa mudar. Então, qualquer proposta tem que partir daí, tá? Ah, eu quero abrir um curso na área de informática, que é legal, eu também quero, é super legal, né? Mas hoje nós temos professores que concordam, né? São 2, né? Tá? E eu disse para vocês, para pensar num curso, nós precisamos pensar pelo menos de 5 a 7 docentes, da especificidade. Não significa que não tenha outros, tá? Você pegar o curso de licenciatura em Química, você tem cálculo 1, cálculo 2, isso não conta no 7 da Química. Isso aí são professores de outras áreas, o que está impactando. Então, não adianta a gente querer os sonhos, né? Hoje nós temos os docentes fixos, nós temos que abrir dentro do que é possível. E nós só podemos dizer o que é possível se a gente conhecer essa realidade. Pode falar. Existe já uma relação de cursos, de sugestões de cursos dentro dos professores que querem assistir? Não, nós estamos trabalhando isso. É essa matriz, tá? Aí vai vir essas sugestões. Então, nós vamos ouvir, a partir de que vocês vão caminhando nesses documentos, vai dar condições para todo mundo dizer, né? Eu digo assim mais porque, às vezes, um curso que o meu professor de automação, ele pode dar aula num tal curso que eu não tenho conhecimento. Sim. Mas para isso, para ter conhecimento. Os cursos, todos os cursos, eles estão... Eu vou colocar para vocês no link, acho que talvez seja interessante, o Catálogo Nacional de Cursos. E aí, o que eu sugiro para vocês? Porque o catálogo, vocês vão ver que são 500 páginas. Eu vou acessar 500 páginas? Não. O que você faz, né? Filtra e busca o quê? Qual que é o nosso eixo? Controles. Controle de automação. O nosso eixo é processos industriais, tá? Então, vocês vão filtrar lá dentro do eixo processos industriais. Dentro de processos industriais estão todos os cursos que são possíveis. Ali você vai ver que está dentro do perfil que nós temos aqui, tá? Eu vou disponibilizar o link para vocês acessarem esse catálogo lá no site, na aba do PDI Documentos, e aí vocês não precisam ficar procurando o catálogo nacional, está lá para vocês acessarem, e vocês, se esquecerem qual é o nosso eixo, só ir na apresentação que está lá o eixo, pesquisem dentro desse eixo. Aí o curso docente que nós temos aqui no Instituto... Está dentro desse eixo. Está dentro desse eixo, tá? Bom... E aí vai vir, então, essa matriz analisa os cursos em desenvolvimento, né? Como vai analisar também, então, a partir daí, nós vamos olhar o que nós temos, dentro do que nós temos, o que pode mudar, tá? Vem a sugestão de vocês, de repente, tá? Lembrando que aqui são sugestões, vão ser conversas, tá? Então, por exemplo, olha, essa disciplina pode ser reduzida, vai para a conversa, porque às vezes a gente acha que pode, mas dentro da legislação não pode. Ah, eu não quero essa disciplina, mas o não querer não significa poder. Por quê? Nós sabemos que todas as disciplinas, elas estão dentro do quê? Currículo de referência, Conselho Nacional de Educação, tá? Então, o curso de engenharia, ele tem lá quais as disciplinas básicas. Um curso nível técnico tem o seu catálogo, tem que seguir esse catálogo, tá? E nós temos ainda o currículo de referência. Então, não é simplesmente falar, não gosto dessa disciplina, vamos tirar. Opa, agora com o PDI pode tirar essa disciplina. Não funciona assim. Tudo é com muita responsabilidade. E essa responsabilidade passa por quê? Conhecer documentos, conhecer a legislação, propor dentro da legislação, ok? Então, esse estudo que nós queremos que vocês façam é exatamente para isso, para vocês terem propriedade no que vocês estão falando.
saber defender aquilo que vocês acreditam que seja o melhor. Eu estou defendendo porque a lei permite, porque o documento permite, tá? E é possível. Por quê? Porque no mercado de trabalho é assim que funciona, então é importante. E o quadro de professores comporta essa disciplina. É assim que você... Mas para isso vocês vão ter todos esses dados. Tudo isso vai estar disponível para vocês. Por isso que eu disse que é por etapas. Então agora nós estamos numa etapa, tá? Então essa etapa da agora, que etapa que é essa? É a etapa, aí vai vir, né, implantação de novos cursos, que eu falei com vocês ali, a elaboração do documento final e envio desse documento final. Depois que nós enviarmos tudo isso, vai passar por consulta pública, vocês vão aprovar esse documento. Está pronto? Não. Ele vai passar pelo Consup. O Consup vai olhar se nós estamos dentro da legalidade. Por exemplo, nós decidimos aqui que nós vamos ser do contra. Não vou colocar pro eixo. Tá? Ok. O Consup não vai aprovar esse PDI. Isso aí já está claro. Sem o PDI, nós teremos várias complicações. Tá? É tudo que rege a instituição. A instituição, então, não tem mais sua legislação. Não tem norma. Tá? Então, ela não tem funcionamento. Então, não adianta. Não adianta a gente querer fazer aquilo, tá, que não esteja em consonância com a legislação. Nós temos que cumprir de acordo com a legislação. Tá? E é isso que o PDI faz. Como eu disse para vocês, uma coisa é a professora Marcilene. A professora Marcilene vai estar lá, lendo o documento, escrevendo sobre. A professora Marcilene, como comissão do PDI, ela não vai indicar nada. Ela vai trabalhar junto com toda a equipe, sistematizando e apresentando o que toda a comunidade escreveu e levando para votação esses documentos, desde que esses documentos estejam dentro da legalidade. Fizeram uma proposta que não está dentro da legalidade, nós vamos devolver, com justificativa porque não está dentro da legalidade. Mas não somos nós que definimos nada, é a comunidade que define, inclusive a comunidade externa. Tá? Bom, como é que eu posso participar? Aí está a grande importância. Conversar com seus pares. Muito importante nós divulgarmos. Mostrar que precisa participar. Porque eu estou cheio de aula, eu estou cheio de prova, eu tenho trabalho para fazer. Tá? Vou parar para olhar isto? É muita coisa. Gente, às vezes um minutinho. Bota o fone, escuta o que eu estou falando, porque vai estar gravado. Tá? Então, às vezes você consegue convencer o seu colega pedindo para ele escutar o que foi falado. E aí ele resolve participar. Um minuto, vocês gostam de conversar no WhatsApp? Troca mensagens pelo WhatsApp. Não precisa parar. Às vezes estão almoçando, comendo alguma coisa. Converse nesse momento um pouco sobre o PDI. Tá? E aí, de repente, a gente vai conseguir que muitos participem. Quanto maior for o número de pessoas pensando, melhor será o nosso documento. Então, convença seus colegas a participar, tá? Preenchendo todos os documentos, então, esse documento eu não consigo, ótimo, mas esse eu consigo. Então, vamos preencher o que é possível, tá? Enviar sugestões para o nosso e-mail, participar de todas as consultas públicas. Não adianta você ir lá, tá? E escrever documento, fazer, na hora de votar, você não está ali para votar. De repente, o que você propôs vai perder. E aí a gente não coloca. Coloca, vai colocar a votação. Foi proposto isso, na votação aprovou isto. E é o que aprovar na votação é que vai reger o documento. Tá? Então, é importante também participar dessa votação. Bom, e aí é o documento que eu falei com vocês, que está lá, que é esse forms, que está liberado. O que tem nesse forms? O único item desse forms, tá? Que então, o forms, ele vai falar do cenário interno, né? Então, nós vamos falar dos pontos fortes, pontos fracos. Ele tem até dia 23/6 para ser liberado, para ser preenchido, tá? O único item que é obrigatório é curso e turma. E aí a gente pede a colaboração de vocês que enviem um documento por turma. Ah, mas acabou indo 2. Claro que nós vamos ter. Né?
Mas vocês estão vendo aqui que a equipe está trabalhando muito, somos poucos, tá? Então, quando vocês conseguirem sistematizar num único arquivo, fica mais fácil para a gente. Não é dizer que vocês vão retirar as ideias do colega, mas às vezes a sua ideia é igual a dele. Aí eu vou receber 2 documentos com a mesma ideia, entendeu? Bom, e aí o que vai ter nas sessões? Pontos fortes, tá? Então, todas as dúvidas que vocês tiverem no entendimento, vocês podem também nos perguntar. Então, vocês vão olhar em relação a quais são os pontos fortes do nosso campus. Então, o que tem de interessante, por exemplo, estágio nosso aqui, a gente consegue fácil estágio com um valor bom, né? Eu escuto às vezes aluno falando assim, nossa, eu vou ficar no estágio por mais tempo, né? Eu tenho aluno que às vezes fala assim, não, eu não quero, não coloca não, eu quero continuar no estágio, porque esse estágio está com um valor acessível, até eu conseguir no mercado de trabalho uma outra forma. Então, nós temos, isso é um ponto forte, né? Então, de repente, esse valor desse estágio, outro ponto forte, eu quero ir para a academia, eu quero fazer pesquisa, tem muita bolsa de pesquisa, nós temos muitos convênios, né? Então, os professores aqui têm convênios com o INPE, convênios com o ITA, convênios com a Unifesp. Hoje nós temos vários alunos seguindo a academia, indo para mestrado, para doutorado, e todos eles já indo. Nós temos um aluno que acabou de formar, já está indo fazer doutorado no exterior. Então, tudo isso são, de repente, pontos fortes aqui, vocês vão enxergar outros pontos fortes. Depois nós temos os pontos fracos, nem tudo é glória, né? Nós sabemos, nós temos que enxergar, tá? Então, tudo nós temos de bom, nós temos de ruim, né? Então, a professora Marcinene é super gente boa, mas fala demais, então, um ponto fraco aí, tá? Então, nós temos que ver isso aí, todo mundo tem. Quais são as possíveis soluções, tá? Desses pontos. E quais são os pontos fracos? Oi? Quais são os pontos fracos? Então, eu quero ouvir vocês, pontos fracos. Por exemplo, né, nós temos... A sinalização. Aí, O pessoal fica totalmente perdendo. isso é um ponto fraco. Tem, sempre tem. Sempre, não adianta a gente esconder, dizer que tudo é flores, né? É importante. Gente, críticas construtivas, elas são extremamente bem-vindas, tá? Claro que talvez vai ter coisas que nós vamos poder dizer assim, isso não é possível, tá? Então, por exemplo, gente, precisa muito pintar o instituto, tá com a tintura horrível. Mas entre pintar o instituto e comprar um computador, o que acha que nós precisamos agora? Dá para aguentar a sujeirinha ali um pouquinho? Tá. Entenderam? Mas talvez não seja ponto fraco, forte. Seja, de repente, eu ver que é um ponto fraco, mas esse ponto fraco eu vou resolver bem depois. Porque eu tenho outra questão que é mais importante nesse momento. Entenderam? Então, não é por isso que... não, vamos ser só bonzinhos aqui, não vamos enxergar nenhum ponto fraco. Tem, vamos colocar e vamos propor metas para que futuramente isso seja resolvido, dentro das prioridades. Nós temos que entender, na nossa vida nós não temos prioridades? Então, também, no planejamento institucional tem prioridades. As ameaças, né? Então, quais são essas ameaças que podem ser externas, né? Que está prejudicando, de repente? Por exemplo, às vezes o transporte, tá? O horário do ônibus, às vezes o perigo, né? Eu tenho medo daquela passarela ali, então talvez seja isso. Então, mas isso é ruim dizer? Não. Né? Nós estamos firmando parcerias, convênios com a prefeitura, exatamente para isso. Tá? Nós temos o que ofertar? Tá, nós temos que ofertar, mas também nós queremos receber. E, de repente, seja um ponto, olha aqui o número de alunos que colocaram essa questão. O que pode melhorar a iluminação? O que pode acontecer? De repente, a gente consegue algo em função disso. Tá? Porque hoje nós temos parceria oferecendo vários cursos. Ano passado, nós oferecemos 500 vagas em parceria com a prefeitura, no Pronatec. A prefeitura só teve o trabalho de divulgação desses cursos no site deles e liberava os espaços. Mão de obra, tudo foi do nosso campus. Então, nós fizemos tudo junto com o recurso federal.
E foi uma excelente qualificação. Então, nós demos isso. E o que nós, de repente, podemos pedir? Então, esse é o momento. E a gente está exatamente nesse momento negociando com a prefeitura o nosso convênio. Então, é interessante estar colocando algumas coisas que a gente possa. Nós temos convênio só com a prefeitura? Não, nós temos vários convênios aqui no Instituto. A gente pode pensar aí em trazer esses pontos, tá? Então, mas são mais cabeças pensando e nos ajudando. E aí, como eu posso controlar essas ameaças? Né? Então, eu tenho uma ameaça, como que eu controlo essa ameaça? Então, de repente, por exemplo, problema, malha passarela, com uma melhor iluminação. Talvez, né? Seja. E falando coisas aleatórias, tá, gente? Mas é só para vocês entenderem. O que eu vou olhar de cada um desses itens? Eu vou olhar infraestrutura, ensino, pesquisa, extensão, comunicação, transporte e outras que vocês imaginarem. Tá ok? É isso que vocês vão escrever. Não está como obrigatório, porque de repente você não consegue escrever de um, mas ele consegue escrever de outro e pode conseguir enviar o formulário até dia 23/6. Você escreve. Por exemplo, se eu quiser colocar infraestrutura, extensão e transporte, eu posso selecionar. Pode. Tá? Não é clicar. Você vai escrever sobre elas. Eu posso selecionar. Sim. Você escreve sobre aqueles que vocês conseguirem. Quanto mais vocês conseguirem escrever, para nós é melhor. Mas não está travado como obrigatório. Então, você consegue enviar o formulário só o item 1, que é curso. Vocês viram que não tem nome, tá? Então, é o curso de vocês e o semestre. É isso que nós queremos saber, tá ok? Os demais estão tudo liberados. Pessoal, eu agradeço em nome de toda a comissão. Obrigada. Foi excelente a participação de vocês. Adorei estar aqui com vocês, tá? Eu espero podermos estar juntos em outros momentos. E espero que vocês tenham gostado também. Tem alguma dúvida? Fiquem à vontade para perguntar tudo que vocês quiserem. Estamos aqui à disposição. Se tiver dúvida, onde que a gente encontra você ou alguém para a gente tirar essa dúvida? Envie um e-mail, tá? Nós estamos no campus, né? Então, tem o nome de todos na primeira slide. Tem alunos. Vocês podem enviar um e-mail diretamente. A gente responde assim. O e-mail chega, a gente já responde, tá? Então, já envia esse e-mail. Ou, se não conseguir, fale com qualquer professor que estiver na sala, tem um contato. Ele tem meu WhatsApp. Ele manda o WhatsApp, eu já vejo quem está aqui. É claro que às vezes a gente não consegue naquele exato momento, né? Então, por exemplo, vai ter a resposta e vamos supor que vocês conseguiram com o professor X agendar um horário e vocês querem que a gente vá lá conversar com a turma inteira. Não pode ser assim, meia hora, tá? Tem que... Mais 10 minutinhos? Não, meia hora no sentido assim, avisar com meia hora. Ah, sim. Tá? Porque, por exemplo, talvez à noite não tenha nenhum professor naquele dia que a gente precisa. Eu trabalho de manhã, por exemplo, tá? Mas tem o Luiz Gustavo, que trabalha à noite, a professora Cristina trabalha à noite, é da comissão também. Então, de repente, eles estejam aqui e atendem naquele dia. Mas às vezes eles não estão, então a gente precisa agendar. Então, você falar, olha, professora, na terça, falar, ó, na quinta-feira o professor liberou, não tem como vir aqui? Um da comissão vai vir, que aí já consegue, porque com o tempo, né? A professora Mirella é da comissão, ela trabalha à noite. Então, nós temos vários docentes que podem estar ajudando vocês. Mas o caminho é e-mail, se for algo com tempo, se for algo muito urgente, converse com o professor, peça para mandar o WhatsApp para alguém da comissão e aí a gente já resolve o mais rápido possível. O e-mail é do PDI, pdi.sãojosé-dos-campos. Cuidado quando vocês estiverem clicando, porque o automático, porque antigamente só existia a SJ nossa, né? Então era fácil. Eu estou falando que eu fiz isso. Só existia o nosso SJ. Eu via a SJ lá, já clicava. Só que agora está abrindo o campus, né? De São José do Rio Preto.
Aí você pode mandar para lá. Eu mandei um monte de coisas para lá. Aí eles me responderam, manda mais que eu estou adorando. Eu falei, gente, pode mandar mais documentos. Qual site que a gente encontra essa apresentação do material aí? SJC é o site do nosso instituto. sjc.ifsp.edu.br e aí você vai entrar na aba PDI. Na lateral tem. Aí você tem lá. Isso. PDI, você entrando em PDI, você tem todos esses documentos lá, já estão disponíveis. Tá ok? Mais alguma dúvida? Não? Vocês conseguem. Eu coloquei, tá? O link então, nos murais, tá lá também. Tudo lá. Tanto o site quanto o Forms. Tá? No link. Tudo que vocês acharem com esse logozinho do PDI é nosso. Então é só vocês acessarem lá. Tá ok? Beleza? Gente, muito, muito obrigada mesmo, de coração. Adorei estar aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Ainda tem café, tem café não, mas algumas coisinhas lá. Fiquem à vontade. Tem, pega só um.